Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Lee. Então, a gente vai resolver algumas situações que envolvem, adições, subtrações, multiplicações e divisões para desenvolver o raciocínio de cálculo. Então, nós temos hoje, na nossa aula de hoje, essa ideia de trabalhar com as 4 operações para desenvolver raciocínios de cálculo. Então, a gente vai aí ter algumas situações para a gente resolver, a professora vai resolver junto com vocês vão me ajudar, e a gente vai aí estabelecendo algumas relações de raciocínio de cálculo, ok? Muito bem. Então, para a gente iniciar, a professora quer dizer para vocês assim que adições, subtrações fazem parte de um mesmo campo conceitual, que a gente já vem falando para vocês aqui desde as aulas passadas, que a gente chama esse campo conceitual de campo aditivo, que envolve adições e subtrações. O que a adição faz, a subtração desfaz. E vice-versa acontece a mesma coisa. O que a subtração faz, a adição desfaz. Então, uma operação é o contrário da outra. A mesma coisa acontece com as multiplicações e as divisões. O que uma faz, a outra desfaz. Então, são operações contrárias também, que a gente aí pode ter essa ideia na nossa cabeça para resolver alguns problemas que a gente vai fazer aqui hoje. Beleza? Muito bem, então vamos começar com o nosso primeiro problema? Então, o nosso problema, um problema que a professora trouxe aqui, se chama conversas numéricas. Por que conversas numéricas? Porque a gente vai estar conversando sobre cálculo com números, Então, a gente vai observar aí nas nossas conversas numéricas essa primeira situação. Então, ali a professora tem um teatro de fantoche, tá? E a gente vai observar ali, as sentenças que estão representadas naquele palco do teatro. A gente vai descobrir o segredo que as torna verdadeiras. Então, veja lá, nós temos 6 menos um triângulo igual a 3. 8 menos um triângulo igual a 4. 28 menos um triângulo igual a 14. E 56 menos um triângulo igual a 28. Bem, a gente vai ter que observar quais são as relações que existem aqui entre esses triângulos nessas operações de subtrações que estão aqui representadas no palco do teatro. A gente vai ter que observar bem para achar o segredo e depois a gente vai resolver essa que está aqui do lado, com o mesmo segredo que a gente descobriu aqui. Então, para isso, a professora vai trazer aqui no quadro agora, a gente vai resolver aqui no quadro do ladinho, junto comigo, Então, vamos ver lá. 6 menos o triângulo igual a 3, desculpe. 6 menos um triângulo igual a 3. Vamos ver aqui se você consegue ajudar a professora a pensar. E acho que você vai conseguir, porque veja lá. Eu tenho 6 quantidades quaisquer, e eu quero tirar uma quantidade que me sobe 3. Isso é fácil, dá para fazer bem rapidinho de cabeça. Qual que será a quantidade que eu tenho que tirar de 3 para ter 3? Isso, teve gente que já conseguiu entender aí, Qual é a quantidade? Muito bem, então eu vou ter que tirar o 3, Eu tenho que tirar 3, então esse meu triângulo, ele equivale a 3. Então, 6 menos 3 igual a 3. O que significa esse 3 do triângulo? O que ele é? Veja lá, tenho 3 de resposta e tenho 3 de triângulo, dentro do triângulo, Como aquele número que a gente achou. Tem uma relação entre esses dois números em relação a esse aqui, Nós temos uma relação entre esses 3 números. Eu quero que você pense nessa relação, tá bom? Pensa aí, daqui a pouquinho a gente vai voltar. E a gente vai continuar fazendo o nosso próximo, que é 8 menos triângulo. Então, 8 menos o triângulo igual a 4. Então, aqui, 8 menos triângulo igual a 4. Vamos ver que a professora lá. 8 menos alguma coisa que sobra 4. Qual é
é a quantidade que a gente tem que tirar de 8 para deixar 4? Também é fácil, não é difícil. Se você tem um pouquinho de dificuldade, não tem problema, pode usar os dedinhos, tá? Usa os dedos lá, não tem problema usar os dedos da mão, estão aí para isso. A gente pode usá-los para fazer as nossas operações também. Eles podem ser usados. Claro que seria interessante que a gente já fizesse isso de cabeça, né? Que a gente já está no 4º e no 5º ano, então fazer as operações de cabeça é uma das nossas habilidades que a gente tem que desenvolver. Mas se você ainda não consegue, pode usar os dedos, tá bom? Mas vamos ver se a gente faz um exercício para ficar aí com o nosso cálculo mental. Fazer cálculo mental não significa que a gente vai fazer só de cabeça. A gente pode usar lápis e papel também para fazer cálculo mental, porque a gente faz os rabiscos. Lembra que eu já falei para vocês sobre isso, né? Os rabiscos nos ajudam a pensar, beleza? Então vamos ver lá. 8 menos alguma coisa que vai dar 4. Quanto é essa alguma coisa? Tudo bem. Então essa alguma coisa é 4. Exatamente isso. Então 8 menos 4 igual a 4. Observe também essa relação aqui entre esses 3 números. O que será que está acontecendo em relação a esses 3 números que também aconteceu em relação aos 3 números de cima? Pensa aí, que daqui a pouquinho nós vamos ver. E o outro era 28 menos... Deixa eu fazer aqui do ladinho. 28 menos o nosso triângulo, que é igual a 14. Então, vejam lá. 28 menos alguma coisa que vai dar 14. Veja que agora o número subiu um pouquinho, né? Ele não era mais simples como esses dois que a gente fez por primeiro. Ele já tem dezenas e unidades. Qual é o número que eu tenho que tirar do 28 para dar 14? Será que eu preciso armar aquela conta? Pensa lá. O que aconteceu aqui, ó? Veja a relação dessas duas que a gente já fez. Observa bem as relações aqui, ó, entre os números. Será que eu já consegui descobrir o segredo para pôr o número ali dentro do triângulo? Pensa lá com a professora. Observa esse, observa aquele lá. Dá uma olhadinha aí para ver se vocês conseguem já identificar qual é o número que eu vou colocar dentro do triângulo lá do menos 20, ou 28 menos ele. Qual é o número? Já conseguiu descobrir? Vamos ver? Será que vocês conseguem me dizer? Pensa um pouquinho. Aqui nós vamos ter então o quê? Nós vamos pegar o 28 e vamos retirar. Isso, olha, teve gente que já descobriu o segredo. Vamos tirar 14 para ficar com 14. Isso mesmo, muito bem. E o último é 56 menos o triângulo, que vai ser igual a 28. E agora? Você já descobriu o segredo, agora o último fica muito simples e bem fácil. Qual é? Isso, olha lá, a pessoa já conseguiu, né? As pessoas aí de casa, os nossos alunos já estão bem espertos. É o 28, então 56 menos 28 é igual a 28. Ok, o que a gente descobriu aqui que dá pra gente resolver essa outra que está aqui? Só que essa outra que está aqui, ó, eu não tenho o valor aqui do final e nem o do triângulo, mas ela segue a mesma regra que a gente descobriu, o mesmo segredo, né, que a gente descobriu lá nas atividades do quadro. Pensa um pouquinho lá. Qual será o número que eu tenho que colocar no triângulo? Vamos voltar aqui no quadro um pouquinho com a professora? Vejam lá. Nós vimos, né, que esse número que está dentro do triângulo, ele é o quê do número que está na frente? Isso, ele é a metade. Olha que nós descobrimos essa relação entre esses 3 números. O número do triângulo e o número da resposta, somados, vão dar esse total aqui, né? Então, ó, se eu somar o do triângulo e da resposta, eu vou ter esse total. Por isso que a professora falou para vocês lá no começo da nossa aula que a relação entre adição e subtração, né, o que uma faz, a outra desfaz, lembram? Então, se eu somar esse mais esse, eu vou ter esse total.
Se eu somar esse mais esse, eu vou ter esse total. Então, este número que está no triângulo, e também que corresponde à resposta, é exatamente a metade. Bem, voltando para o nosso exercício aqui das nossas conversas numéricas, qual é a metade de 112? Professora, eu vou ter que armar uma conta de divisão? Será que precisa? Vamos ver lá. Será que vai precisar armar uma conta de divisão para fazer essa operação? Eu poderia armar uma conta de divisão se eu quisesse. Faria 112 divididos por 2. Mas tem um outro jeito para a gente resolver essa divisão sem armar a conta? Eu acho que eu já andei explicando isso para vocês em umas outras aulas, né? Então vamos lá com a professora para o quadro de novo. Então a professora vai mostrar aqui para vocês, ó. 112, a gente tem que pensar em número. Por isso que a gente está falando de conversas numéricas, tá? Porque a gente está pensando em números para poder estabelecer relações de cálculo. A gente não está indo direto assim para o cálculo, a gente tem que pensar, porque o nosso objetivo da aula hoje é resolver as situações para desenvolver o raciocínio de cálculo. Não é só calcular por calcular, tá bom? Então vamos lá. 112, o que é 112? Não é 100 mais 12? Eu não posso pensar assim que 112 seria igual a 100 mais o 12? Posso pensar assim? Posso, porque é uma decomposição. A gente já aprendeu a gente já fez aulas de decomposição aqui na TV, né? Vocês já lembraram, né? Que eu posso fazer uma decomposição assim. Bem, 12 e 100 é tranquilo para me fazer agora o quê? Metade. Vamos pensar aqui, a professora vai fazer até de outra cor para ficar bem visível para vocês, tá? A metade de 100. Quanto é a metade de 100? Quanto vale metade de 100? Que é fácil. Isso, 50. Então, vocês já observaram que é 50. Quanto é a metade de 12? Ou se a gente fosse pensar assim, meia dúzia, né? Quanto que é meia dúzia? Quanto vale? Metade de 12. Muito bem, é 6. Então, se eu tenho metade de 50 e tenho metade de 100 e metade de 12, eu estava somando, né? Então, aqui eu vou somar também. Quanto que é 50 mais 6? Isso, 56. Ok, então o que nós fizemos aqui, criançada? A gente fez uma divisão. A gente usou uma divisão também. Só que a gente não usou como uma operação de divisão, a gente usou a ideia de divisão, que é metade de um, metade do outro. Aí a gente soma as duas metades e acha a metade do número primeiro que eu estava procurando. Então, qual é a resposta que a gente vai ter lá no nosso problema? Vamos ver? Então, a resposta do nosso problema é essa aqui, ó. 112 menos 56 é igual a 56. Então, essa é a nossa resposta dessa nossa primeira conversa numérica, ok? Então, aí está o registro, ó, 112 menos 56 igual a 56, que é a mesma ideia que a gente usou para resolver das primeiras situações que estavam ali no palco, ó, né? Então, a gente usou aquelas ideias para responder essa. Muito bem, então viram como não é difícil quando a gente começa a pensar sobre números, quando a gente utiliza os recursos que a gente já aprendeu? Então a decomposição numérica, quando a gente decompõe o número, né, nas ordens, né, e divide ele, a gente pode usar esse recurso para fazer os nossos cálculos também, que às vezes a gente não lembra como fazer um cálculo ou outro, então eu posso usar o recurso que eu conheço. E o recurso que eu conheço, que é o que eu tenho naquele momento, pode ser essa relação da decomposição numérica. E daí eu posso usar esse recurso para fazer a resolução de uma situação como essa que a gente fez agora, envolvendo uma ideia de divisão numa operação de subtração que a gente tinha que descobrir, né, o segredo para responder esta aqui, ok? Então fica aí a dica para vocês. Vamos resolver mais uma conversa numérica? Então, agora a nossa conversa numérica é essa aqui, ó. Nós temos 5 sentenças matemáticas. Algumas são um pouquinho mais, com mais de uma operação, que a gente pode dizer que são, a gente diz que essas que tem mais de uma operação a gente chama de expressão.
e essa que tem apenas uma operação, apenas uma sentença simples. Então, o professor tem 5 ali, ó. A gente vai tentar resolver agora essas 5 situações como? Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar, né, os números de 1 a 8 naqueles quadrinhos ali, para fazer com que essa resposta final seja verdadeira. Professora, mas ali no meio, né, naquela operação sentença do meio, só tem 4. Opa, mas eu tenho 2 quadrinhos para preencher o número de 3 ordens. Centena, dezena, unidade, tá? Aqui, quando tem um sinal no meio entre eles, significa que eu tenho que pôr um algarismo somado com outro algarismo diminuído de outro algarismo. Isso que significa. Agora, quando eu tenho 2 assim, ó, quadrinhos, sem nenhuma operação entre eles, significa que eu tenho um número de dezena e unidade. Aqui também, ó, dezena, unidade. Dezena, unidade, que vai me dar um número que tem centena, dezena e unidade. Ok? Então, é só para você interpretar. Quando eu tenho 2 quadrinhos seguidos sem operação no meio, significa que ele é um número de 2 ordens ou de 3 ordens, independendo de quantas que eu tenho. Se ele tiver uma operação no meio, significa que é um algarismo, que vai ser um número representado por aquele algarismo, somado ou diminuído ou multiplicado ou dividido por outro, para conseguirmos ter a resposta final. Ok? Beleza? Combinado? Então vamos lá. Nós temos que colocar o número de 1 a 8. Bom, colocar o número de 1 a 8. Pode repetir? Bem, primeiro, no problema não diz que não pode. Olha lá. Coloque os números que seguem nos quadrinhos em branco para que as sentenças fiquem verdadeiras. Bem, para a sentença ficar verdadeira, eu tenho que colocar os números nos quadrinhos em branco. E aqui não diz, não pode repetir, não repito, não fala nada disso. Então, se não fala disso, significa que eu posso repetir. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? A gente vai passar agora aqui para o quadro para a gente pensar. Deixa a professora só apagar aqui essa primeira que a gente já fez, né? Foi a nossa primeira resolução. E vamos fazer aí a próxima, que vai ser agora o segundo exercício da nossa conversa numérica. Beleza. Muito bem. Então, agora a professora só retomou aqui com vocês o problema que a professora tirou um S ali que estava, né, no lugar errado ali no coloque. Bom, então coloque os números que seguem nos quadrinhos em branco para que as sentenças fiquem verdadeiras. Ok, vamos olhar a sentença lá. Eu tenho um número mais outro número menos um número que é igual a 10. Então vamos olhar aqui no nosso quadro agora. Eu tenho um número mais um número menos outro número que vai dar uma igualdade de 10. É isso que a gente vai pensar agora. Existe apenas uma possibilidade, professora, de eu juntar 2 números e retirar para dar 10? Não, não existe só uma solução. Essa é uma conversa numérica, né? Ou um problema numérico que a gente pode ter mais de uma solução. A professora vai apresentar uma delas para vocês. Mas se vocês encontrarem uma outra que também faça validar, né, esta sentença para 10, tudo bem, tá bom? Então vamos lá, um número mais outro número que menos um número vai dar igual a 10. Eu tenho que ir lembrando que eu posso pôr o número de 1 a 8, tá bom? 1 a 8. E aí, pensa comigo lá, qual o número que eu posso somar e diminuir para dar 10? Bem, eu poderia pegar, por exemplo, o próprio 8, que é o maior número que eu tenho lá nas minhas condições, e somar ele com quanto? Lembra que depois eu tenho que tirar para ficar com 10. O que vocês acham? 8 mais 3. Muito bem. 8 mais 3 pode ser. Quanto que é 8 mais 3? 11. Isso mesmo. Quanto que eu tenho que tirar do 11 para ficar com 10? Ótimo! 1. Então, aqui eu já fiz essa sentença ficar verdadeira. Então, 8 mais 3 menos 1. Tem outras respostas? Como eu falei para vocês, existem outras possibilidades. Mas a professora usou pelo menos uma delas. Ok? Muito bem. Qual que é o outro? O outro diz lá, né, que eu tenho um número de dezena e unidade, que multiplicado por outro vai dar 100. Então esse não é difícil também. Eu vou ter um número de dezena e unidade. Então eu vou ter que pôr o algarismo representando dezena e unidade, que vai multiplicar um outro número sozinho, né, um algarismo apenas,
para dar 100. Professora, essa aí parece um pouquinho mais difícil, né? Que número que eu vou multiplicar por quanto para dar 100? Bem, eu vou pensar aqui, ó. Lembra que a professora falou? O que uma operação faz, a outra desfaz. Eu tenho uma multiplicação. Vamos pensar em divisão? Vamos pegar o total, né? Aqui o produto final, o 100. E vamos pensar. Eu tenho que dividir 100 em 4 pedaços, ou 5 pedaços, ou 6 pedaços. Quantos pedaços eu vou ter que dividir 100? Quantos pedaços eu posso dividir 100? Bem, eu posso dividir em 2, eu posso dividir em 4, eu posso dividir em 5, porque quando eu falo dividir, eu estou pensando assim em divisão exata, né? Que me dê número inteiro, que não sobre nada, né? Bem, eu posso dividir por várias partes. Só que se eu dividir, por exemplo, por 5, qual é a resposta do 100? Quanto dá 100 dividido em 5 partes? Será que dá número inteiro? Será? Aí a gente tem que pensar. Eu acho que não daria número inteiro. Ele poderia dar um número que tinha vírgula, né? Eu posso dividir por 5, mas vai dar um número que dá vírgula, mas eu não quero agora um número que isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um número que dá inteiro. Bem, eu posso trabalhar com metade. Posso trabalhar com metade? Posso. Dá quanto? Metade de 100 é 50. Bem, mas lá no meu exercício tinha 0. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 e 8. Não tem 0. Então eu posso usar 0 ali na minha resposta? Não, eu não consigo usar 0. Então 50 não dá. Dá para dividir por 4, professora? Dá. Vamos lá. Dividido pelo meio, a gente já sabe que dá 50. Qual é a metade de 50? Porque quando eu faço metade de 50 desse lado, metade de 50 para mais, eu vou ter em 4 pedaços o 100. Opa! Quanto que é a metade de 50? Isso, é 25. Que eu vou multiplicar por quanto para chegar no 100? Por 4, isso mesmo. Então, 25 vezes 4 é igual a 100. Então, aí a gente já achou uma das possibilidades, né, para achar o número 100. O próximo. Bem, o próximo eu vou ter que somar um número de dezena e unidade por um outro de dezena e unidade para dar um número que tem centena, dezena e unidade. Bem, eu posso ter várias possibilidades aqui. Você não vai apagar. Então vamos ver lá. Vamos fazer aqui um número que tem dezena e unidade somado com outro que tem dezena e unidade para ser igual a um número que vai ter 3 algarismos, ou seja, vai ter 3 ordens, desde que na última ordem eu tenha 4. Então essa é a condição que o problema me deu lá, né, nesse problema de conversa numérica. Ok, bem, um número de dezena e unidade, que vai me dar um número de centena, sendo que a unidade tem que ter 4. Qual o número que eu posso fazer aqui mais simples, que eu já tenho certeza? 4. Então, esses dois números aqui, ó, que vai estar na ordem da unidade, os dois somados têm que dar um número que termine em 4. Pode ser 4, pode ser 14, pode ser 24. Mas qual que seria mais fácil para a gente pensar assim na hora? Se a gente quisesse um número mais rápido na hora. Somar para ter 4. Qual dois dos algarismos que eu somo para dar o total 4? Dois números somados que dá 4 é 2 e 2. Poderia ser 2 e 2. Tem outro? 3 e 1. Muito bem. Vamos usar o 3 e 1 para ficar diferente? Vamos lá. Então, 3 e 1. 3 com 1 vai dar 4. Agora eu tenho que somar uma dezena com outra dezena para dar um número que dá centena. Bem, eu não posso somar nenhum número que dá até 9. Por quê? Porque 9 é 90, né? Se eu pôr 9 que vai ficar 90, vai ficar faltando o número da centena. Então eu tenho que somar dois números que dê para mais que 9. De 10, de 11, de 12, quanto eu quiser. Agora não importa, né? Pode ser qualquer número, porque aqui não tem condição. Só tinha condição aqui nesse último, que a condição era 4. Muito bem. Pode ser 7 com alguma coisa para dar o número de centena? Pode. Vamos ver aqui qual que poderia ser. 7 com 6. Poderia ser 7 com 6. Qual a soma de 7 com 6 dá quanto? 7 mais 6
13. 13 dezenas, porque eu somei 7 dezenas com 6 dezenas. 13 dezenas. Validou a minha resposta, né? A minha conversa nesse último aí também ficou válida. Agora vamos para o outro. Um número mais um número vezes um outro que vai dar 17. Ótimo. Então agora a professora vai ter que apagar aqui um pouquinho, porque senão vai ficar muito para baixo para a professora escrever. Só um minutinho. Vamos lá. Ok. Estamos terminando aqui já. Tudo bem, agora a gente vai resolver então aquele. Um número mais outro número vezes um outro número para dar 17. Um quadrinho mais outro vezes outro igual a 17. Ok. Bem, um número. Agora aqui nós temos uma situação. Como nós temos uma multiplicação e uma soma ao mesmo tempo, né, dentro dessa expressão aqui, a gente já aprendeu numa aula passada que quando a gente tem operações diversas numa sentença, né, que vira uma expressão, nós temos que primeiro, o quê? Fazer a multiplicação. Isso mesmo. Então eu tenho que primeiro pensar aqui, ó. Eu tenho que pensar nessa relação multiplicativa aqui primeiro, para depois somar com um número qualquer para ter essa resposta 17. Então vamos pensar, um número vezes outro número que não pode ser maior que 17, tem mais esse detalhe. Por que não pode ser maior que 17? Porque se eu multiplicar, por exemplo, 5 vezes 5 vai dar 25. 25 passou de 17, então eu não consigo fazer 5 vezes 5, porque eu vou ter que somar mais um número para ficar com o total 17. Então vamos pensar um número das tabuadas aí que você já aprendeu. Pense no número multiplicado por outro que seja menor que 17, porque a gente vai ter que somar mais um depois. Mais um, mais dois, mais três, enfim. Qual é o valor que a gente vai ter que somar aqui para dar 17? Bem, a gente pode usar qualquer tabuada, mas se a gente for usar uma tabuada que chegue mais próxima assim, do 17. Vamos ver um aí. Qual que vocês gostariam de pôr? Ah, pode ser a tabuada do 5, pode. Pode ser a tabuada do 5, pode ser a tabuada do 2, do 4, né? Pode ser. Então vamos lá, vamos pegar a tabuada do 5. Vamos pôr aqui, ó, 5 vezes alguma coisa. 5 vezes alguma coisa. Quanto que eu posso fazer? 5 vezes 5 eu já sei que não dá para fazer. 5 vezes 4 dá? Não, né? Porque passou de 17, dá 20. 5 vezes 3 dá? Dá 15, então dá. Eu posso pôr o 3, porque 5 vezes 3 dá 15, é menor que 17, beleza. 15 para chegar lá no 17, quanto que eu tenho que somar? Isso, muito bem, o 2. Então, 2 mais 5 vezes 3 igual a 17. Porque nessa sentença eu faço primeiro a multiplicação para depois a soma. Mesmo que a soma esteja lá na frente, professora? Sim. Lembra que a professora já ensinou essa propriedade para vocês das multiplicações e das adições? Que se eu trocar de lugar a parcela ou se eu trocar os fatores, o produto não se altera? Então aqui, ó, por exemplo, o primeiro aqui eu poderia pôr 3 vezes 5 também, que não alteraria nada, porque eu troquei os fatores de lugar. Resolvi, tem uma resposta aqui. Eu posso somar com a da frente? Posso. Por que eu posso? Porque a propriedade da adição me permite. Lembra que eu posso fazer associações com as parcelas. Então eu vou fazer primeiro pela regra a multiplicação e depois eu faço a soma. Ok? Muito bem. E a última agora? A última situação diz lá, ó, o número de dezena e unidade dividido por um número vezes outro para dar 17 também. Agora fica um pouquinho mais difícil porque eu estou trabalhando com duas situações ali, né? Vamos lá. Um número, que dezena e unidade, né? Divididos por um número que multiplica mais um número e vai dar 17. E agora? Como é que a gente vai fazer essa operação? Bem, eu posso começar, diz a regra que eu posso começar dividindo para depois multiplicar.
ok? Então vamos voltar aqui um pouquinho no problema. Olha lá como é que ficou lá, veja aí na telinha de vocês. Eu tenho dois algarismos que eu vou dividir por um número que multiplicado por outro vai fechar 17. Eu consigo fazer no total 17 nessas condições aqui? Pense um pouquinho lá. Fique olhando aí para a telinha de vocês e verificando se é possível. Vamos pensar. Muito bem, então agora nós vamos olhar aqui com a professora de novo para resolver essa situação, tá bom? A regra me diz que eu posso fazer primeiro a divisão para depois a multiplicação, né? A regra me permite isso. Então vamos ver lá. Um número que dividido por outro dá 17. Bem, se eu estou trabalhando com um total 17, eu poderia pensar assim, qual é o dobro de 17? Para colocar o número de dois algarismos aqui. Qual que é o dobro de 17? 17 mais 17. Isso, ó, tem gente que já está esperta. 34, vamos pôr 34 aqui. 34, eu vou dividir por quanto para dar 17? 2, muito bem. Ah, professora, mas você falou que eu ainda tenho que multiplicar um número para daí ter aquele 17. Isso mesmo. Só que aqui eu já tenho 17, ó. Essa condição aqui já me deu 17. E agora, qual é o número que eu tenho que multiplicar para não alterar o 17? Lembra que a gente já aprendeu isso numa aula passada também. Naquelas propriedades das operações. Tem um número que eu posso multiplicar aqui e não altera o 17. Que é um número que a gente chama assim de neutro, né? Ele não altera, ele fica neutro. Qual é esse número? Olha, teve gente que já prestou atenção e já entendeu. É o número na multiplicação, lembra da multiplicação, não é na soma, tá? É na multiplicação. Qual é? Isso mesmo, é o número 1. Ótimo! Então, 34 divididos por 2 dá 17. 17 vezes 1, 17. Pronto, a gente já achou, né, a última situação aqui do nosso problema, ok? Muito bem. Bem, crianças, nós temos outras atividades para a gente fazer também. Mais uma pelo menos. Vamos ver aqui? Aqui já está a resposta. Existe, como a professora, existem outras possibilidades. A gente achou uma só. E aqui, eu tenho aqui, ó, um quadrado que tem uma situação problema nele, ó. Há um sistema de computador responsável pela defesa do planeta alado, tá? É um problema fictício, tá bom? Uma sentinela, a mando de espiões inimigos, apagou alguns números e agora todo o planeta alado está ameaçado. Programe o computador colocando os números que estão faltando na matriz abaixo, de modo que a soma dos números das linhas, das colunas e das diagonais sempre sejam a mesma. Então vejam aí na telinha da TV de vocês. Eu tenho já ali 2 números. Observaram? Esses 2 números que estão, esses 3, 4, né? 4 números que estão aparecendo para vocês aí. O 2, o 6 e o 10. Eu tenho que somar linhas, colunas, que vão dar a mesma resposta. Então faça aí no caderninho, aí no papel de vocês, a soma que está aparecendo na linha do meio ali, ó. Vejam lá. Quanto será que dá 2 mais 6 mais 10? Isso, a gente já fez aí, né? Quanto deu? 18. Então olha aqui para a professora agora. Nós temos nessa linha 18. Isso significa o quê? Que esta coluna vai ter que ser 18, essa vai ter que ser 18, essa vai também ter que ser 18. Aqui também tem que dar 18, aqui também tem que dar 18 e na diagonal também 18. Tem que pôr um número só, não dá para pôr 2 números. Entre, né, os números que a gente conhece aí, os 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5, até o 10. Bem, vamos ver, 18. Que número que eu vou ter que colocar aqui para fechar tudo 18? Vamos começar por aqui? 7 mais 2, quanto é? Bem, 7 mais 2 é 9. 9 para chegar lá no 18, quanto dá?
Pensa numa relação aí que a gente já descobriu aí. 9, isso, mais 9 dá 18. Então aqui você vai colocar 9, ok? Pensa lá na tua cabecinha, depois a professora vai pôr a resposta ali. Então aqui deu 9. Então veja, a gente está olhando, ok, né, a gente já descobriu então que aqui 7, 2, mais de cima dá 9. Agora vamos para a diagonal. Quanto que é? 9 mais 6? 9 mais 6 é 15. 15 mais quanto que dá 18? 13. Muito bem, então desculpe, 3. Abaixo do 10 é 3, tá bom? Aí bem no quadrinho embaixo do 10 é 3. Então, 9, 6 e 3. Agora dá para fechar a coluna do 10. A coluna do 10. 10 no meio, 3 embaixo. Quanto que falta para fechar 18 em cima? 10 mais 3. Isso, 13. 13 mais quanto para fechar 18? Isso, 5. Então coloca 5 aí em cima do 10. Ok? Agora fechamos a diagonal do meio. 7 com o 6 com o 5 fecha 18? Isso, né? Fecha, porque 7 e 6 dá 13, 13 com o 5, 18. Muito bem. Ficou faltando qual número? As colunas do meio. Muito bem. Eu tenho 6, e em cima eu tenho 9 na ponta, 5 na outra ponta. 9 com 5 dá quanto? 14. 14 mais quanto que vai dar 18? 4. Então, em cima do 6 é 4. Coloca 4 aí em cima do 6. Isso. Agora, 6 e 4 dá 10. Para fechar embaixo 18, vou pôr quanto? 8. Muito bem. Então, a nossa resposta ficou assim. 9, 4, 5. E embaixo, o 8 e o 3 que ficou faltando. E aqui a gente montou, então, todo o código, né, da defesa lá do planeta alado. Ok? Muito bem? Então, essa foi um outro exercício, né, um problema que a gente aplicou às nossas ideias das conversas do MEX. Beleza? Muito bem. E agora, a gente está encaminhando já para o final da nossa aula. Vamos ver a tarefa que a professora deixou. Então, a tarefa é isso aqui. Eu tenho, igual aquele primeiro exercício o segundo exercício que a gente fez lá, das lacunas, né, dos quadradinhos que a gente tinha que colocar números para fechar uma operação. Agora você vai colocar de 1, 2, 3 e 4 sem repetir. Ó, aqui a professora colocou sem repetir. A gente vai colocar nesses espaços em branco para fechar a minha maior resposta que eu consiga, tá? Então a resposta tem que ser o maior número possível. Eu vou somar, depois eu vou retirar, depois eu vou somar para ter a maior resposta possível aqui nessa condição. E na segunda situação do segundo exercício, a gente vai colocar os números 2, 4, 6 e 8, não pode trocar, tem que ser só esses números aqui. Em cima só pode ser 1, 2, 3 e 4, e aqui no 2 é só o 2, o 4, o 6 e o 8. Também sem repetir, a gente vai colocar nesses espaços, só que agora que a gente tem uma multiplicação, tá? Aí a gente primeiro vai ter que desenvolver essa multiplicação para depois fazer o restante. E aí o maior resultado possível eu tenho que colocar aqui no final, ok? Então essa é a tarefa da nossa aula de hoje, beleza? Bem, será que a gente trabalhou com tudo isso e conseguiu chegar no objetivo final? Que era resolver situações que envolvam adições, subtrações, multiplicações e divisões para desenvolver raciocínio de cálculo. A gente fez tudo isso? Fez, não fez? Então a gente conseguiu atingir o objetivo da aula de hoje, né? Desenvolvendo as nossas situações, resolvendo situações, desenvolvendo o nosso raciocínio de cálculo, ok? Bem, meus amores, a aula acabou, estamos terminando, tá? A professora está com saudades. A gente vai se ver então na próxima aula, ok? Um beijinho e até lá! Vem aí, História! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá com a prof para mais uma aula de Ciências Humanas. Hoje nós vamos conversar sobre a Proclamação da República. O nosso objetivo da aula é reconhecer o significado das datas comemorativas Proclamação da República. Mas lá nesse dia, em 1889, aconteceu a Proclamação da República. Muito bem, vocês sabem o que quer dizer Proclamação da República? O que é isso e o porquê que ela é feriado?
vamos conhecer um pouquinho sobre essa data. Dia 15 de novembro é um feriado nacional, em que se celebra a Proclamação da República. Feriados servem para quê? Para você ficar em casa jogando LOL, viajar, mas também para a sociedade lembrar de eventos de sua história, o que se chama de memória coletiva. Muito bem, vocês escutaram o narrador falando sobre memória coletiva. O que quer dizer isso? Memória coletiva é aquela que pertence a todos. Então é um feriado nacional, é um feriado no Brasil todo. É a tal famosa Proclamação da República. Bom, sabemos que república é uma forma de governo onde você pode escolher quem vai governar o seu país, o seu estado, o seu município. Então, isso é a república. O povo pode escolher quem vai governar. Mas e o que será que significa proclamação? Acompanhem aí. Proclamação. O que significa essa palavra? Segundo o dicionário, é uma declaração pública e solene. Então dá para dizer que o início da forma republicana de governo no Brasil foi mera solenidade? Pois é, vamos conversar sobre isso. Então, uma declaração pública e solene. Ou seja, a proclamação da República, ela aconteceu por militares. Ela foi assinada por militares. Era quem já estava dentro do poder, era a elite já da nossa sociedade. Então isso quer dizer que não teve uma revolta, não teve participação da população, foi algo de dentro do próprio governo, foi uma troca de poderes, digamos assim, tá? Então não passou de assinatura. Então, quando você vê aquela foto lá que você vê na praça, os militares na praça e o povo, não teve uma revolta, tá? Então, foi dentro do próprio governo que aconteceu isso e depois só foi anunciado para a população. Então, não teve a participação efetiva da população. Mas, se pensando desse jeito, será que já existia algum movimento republicano antes dessa data? A origem do movimento republicano no Brasil é o ano de 1870, quando é publicado o Manifesto Republicano por 60 integrantes do Partido Liberal. O manifesto dizia: "Somos América e queremos ser americanos". Essa era a primeira base ideológica do republicanismo brasileiro, a de que um governo monárquico era um modelo europeu, que não fazia sentido um país americano ser governado por um príncipe da família real portuguesa. Então, lembram lá que o Brasil, neste momento em que nós estamos ainda, né, falando da história, era governado pelo imperador Dom Pedro II. Vocês lembram lá que ele era filho de Dom Pedro I, que fazia parte da monarquia, o poder passava de pai para filho, etc, etc. Lembram lá? Muito bem. Então, era Dom Pedro II que estava no poder e era ele que estava governando. O que ia acontecer depois disso? Dom Pedro ia passar o título dele para a próxima pessoa da sua família. Ele não tinha filhos homens, só tinha filha mulher, tá? E aí tinha toda uma problemática. Então, desde 1870, existiam partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Liberal. Entre eles tinham divergências do que eles queriam para a República, mas eles não eram rivais, certo? Eles não discutiam entre si, tá bom? Mas já existia partidos políticos que queriam essa mudança de governo, essa mudança do sistema de governo, ok? Mas e por que eles não faziam nada ou por que isso não tinha uma continuidade, tá bom? Vamos ver o porquê. Ambos os movimentos eram pacíficos. Uma coisa que é importante pensarmos: o imperador Dom Pedro II tinha muito prestígio na sociedade da época. Precisamos diferenciar o imperador da causa imperial. A ideia era esperar a morte natural do imperador e aí propor a república. A sucessão não ajudava a causa imperial. Dom Pedro II não tinha filhos homens. Quem assumiria o trono seria a princesa Isabel, casada com o francês Conde d'Eu. E ninguém gostava do francês, nem seu sogro.
também não gostavam da ideia de possivelmente serem governados por um estrangeiro que mal sabia falar português, já que a Constituição autorizava que uma mulher assumisse a coroa, mas temia-se que o conde tivesse papel ativo no governo. Mas, se não esperaram o imperador falecer, o que acelerou a queda da monarquia? Muito bem, eu conto para vocês. Então, a monarquia aqui no Brasil ela era sustentada por 3 fortes pilares: dos militares, a igreja e os fazendeiros, certo? Então, vamos lembrar um pouquinho do que a gente já estudou sobre o Segundo Império, que era um momento onde estava se tentando recuperar a identidade do brasileiro. Quem era esse povo brasileiro que foi colonizado e passou por tantos anos sendo de Portugal, certo? Então, quando surge a possibilidade do conde estar influenciando no poder aqui no Brasil, que era o esposo da princesa Isabel, quando existe essa possibilidade, foi mais forte ainda o movimento republicano, porque voltaria a ser governado por alguém de fora, que não fosse brasileiro. E Dom Pedro II, ele tinha nascido aqui no Brasil, foi criado aqui, e por isso que ele tinha essa empatia, o povo gostava dele. Por isso que começou toda essa movimentação também, tá? Então, lembrando disso, os militares, os fazendeiros e a igreja davam um maior suporte para a coroa, que representava a monarquia. Mas aí começaram a ter alguns problemas. Os primeiros a deixar de apoiar a monarquia foram os militares. Por quê? Quando lá teve a Guerra do Paraguai, que foi aqui no território brasileiro, foi disputa por território. Os militares ganharam. E com isso eles ganharam muito prestígio, muita honra. A sociedade passou a respeitar muito os militares. Mas Dom Pedro II não dava assim aquela remuneração legal para eles, condições de trabalho muito satisfatórias, tinham muitos castigos físicos naquela época também para os militares, sabe? Então, quando eles ganharam a Guerra do Paraguai, eles começaram a ter muito prestígio, eles queriam ser mais valorizados. E Dom Pedro não estava correspondendo desta maneira. Então, por isso, os militares acabaram deixando de apoiar a causa da monarquia e começaram a aderir à ideia da república, certo? A próxima que começou a apoiar o movimento republicano foi a igreja. Por quê? Lembram lá também que a prof já conversou com vocês que a Igreja Católica ela tinha muita influência antigamente no governo. Então, até mesmo Dom João VI, quando veio aqui para o Brasil, a Igreja Católica participava demais da tomada de decisão, né? E assim foi com os outros, com Dom Pedro I e assim por diante. Mas Dom Pedro II, ele não era católico. Então, nem tudo que a igreja falava, ele aceitava. Ele tinha outra religião. E aí começou a ter alguns problemas e também teve um problema sério, uma discussão grave entre Dom Pedro II e alguns bispos da igreja, e que foi a gota d'água para que a igreja deixasse de apoiar a monarquia, a continuidade da monarquia. E por último, então, já estava bem desestruturada o alicerce da monarquia. Por último, que deixou de apoiar a monarquia foram os fazendeiros. Por quê? Os fazendeiros, eles gostavam da ideia da monarquia porque eles tinham muitos escravos. Quem comandava, quem trabalhava de fato nas fazendas eram os escravos. E lá em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, onde todos os escravos estavam libertos. Já tinham algumas leis que estavam libertando aos poucos os escravos, mas o auge foi em 1888. E aí, mas não foi uma coisa conversada, não foi uma coisa que foi resolvida. Quando foi assinada essa lei, não foi resolvido com os fazendeiros. Tá, e daí que foi assinada a Lei Áurea e nós, fazendeiros, ficamos de que jeito?
O que nós temos que fazer agora? Não foi conversado com eles também. Então, simplesmente, os fazendeiros tiveram que deixar seus escravos irem, né? E quem iria trabalhar? Como que ia acontecer? Isso não foi resolvido antes. Então, os fazendeiros ficaram muito bravos com a monarquia, porque Dom Pedro II apoiou isso, né? Então, os fazendeiros também deixaram de estar apoiando a monarquia, deixaram de querer que a monarquia continuasse. Sem esses três pilares para sustentar a monarquia, Dom Pedro II praticamente já era, né? Então isso acelerou, então não dava para esperar Dom Pedro II morrer. Quando que ele ia morrer? Né? A gente eles não sabiam se ia demorar, se não ia. Então tiveram que bolar alguma coisa para acelerar, mas tinha um problema. Vejam só. Os líderes republicanos buscavam um nome de prestígio com os militares para liderar o movimento. O principal porta-voz do exército durante a questão militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que lutou no Paraguai e chefiou alguns dos principais comandos posteriormente. Só que Deodoro era amigo pessoal do imperador e monarquista convicto. Após ser convencido, especialmente por Benjamin Constant, principal líder dos militares republicanos e expoente do pensamento positivista na época, Deodoro aceitou chefiar o golpe, que ocorreria em 20 de novembro. Após um boato de que Deodoro e Benjamin seriam presos, o golpe foi antecipado para a madrugada de 15 de novembro. Após uma marcha com algumas centenas de homens e com Deodoro encabulado em comunicar ao seu amigo imperador que ele foi deposto, a república foi proclamada na tarde de 15 de novembro. No dia 16, os jornais comunicaram ao povo sobre o novo governo e, no dia 17, a família real partiu para o exílio em Lisboa. Ninguém foi morto durante a proclamação da República. Muito bem, crianças. Então ali, nesse vídeo, vocês escutaram duas coisas muito importantes. O golpe, vocês escutaram a palavra golpe. Então, isso, professora, isso quer dizer que foi uma coisa ruim e blá, blá, blá. Por que foi golpe? Porque foi uma coisa que foi feita escondida, né? Tinha-se todo o movimento republicano, mas o fato da assinatura dos papéis para que acontecesse a proclamação da República não foi divulgada. Ela estava para acontecer dia 20. Mas ficaram sabendo que seriam presos esses militares que estavam se organizando para isso e por isso eles anteciparam para dia 15, certo? Isso não quer dizer que foi ruim, não quer dizer que foi errado, não quer dizer, não é nesse sentido, ok? Então, por isso depois foi utilizada a palavra proclamação, que é um ato solene para divulgar, ok? E vocês viram também que não teve guerra. Não teve nenhuma revolta da população e nem de ninguém. E Dom Pedro II aceitou, ele sabia que não tinha o que fazer, né? Então, no dia 16 foi comunicado para todos e no dia 17 eles voltam, a família real que estava aqui, né? A família de de Dom Pedro II, perdão, eles voltam para Portugal e ficam em exílio lá. E depois, alguns outros países, inclusive, não admitiam que tinha sido proclamada a República e só foram reconhecer a nova forma de governo depois que Dom Pedro II faleceu, tá? Então, essa é a história da data de 15 de novembro da nossa proclamação da República, certo? Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Prof. Kelly. E eu sou o professor Fernando. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre arte contemporânea. O objetivo da nossa aula de hoje é o de compreender o conceito de arte contemporânea para identificar as manifestações artísticas pertencentes ao período em que vivemos. E antes de falar sobre o que é a arte contemporânea, a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que a gente aprendeu durante as aulas de História da Arte, não é mesmo, professora Kelly? Isso aí! Aprendemos que a arte começou lá na pré-história, aonde registravam nas paredes o dia a dia deles. E aí, essa arte a gente chama de arte rupestre. Rupestre, muito legal mesmo, onde eles retratavam as cenas de caça, né, professora? Isso. E todas as vivências. Depois do período rupestre,
a gente chegou na arte egípcia, que é a arte feita pelo povo egípcio. Vocês devem lembrar das grandes construções, como as pirâmides, as pinturas com a lei da frontalidade. Foi uma aula que a gente teve bem bacana também, né, professora? Isto! E dando continuidade, o povo grego, onde foi o berço da civilização. Beleza, a busca da perfeição. Com os gregos também teve o teatro. Exatamente, foram eles que criaram o teatro. Isto! Muito 10. E depois do povo grego, veio a arte medieval, que era aquela arte, professora, que era controlada pela igreja. Tudo que era feito tinha que ser, toda a arte produzida tinha que se refletir a Bíblia, os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos religiosos. Foi um período da arte onde ela ficou um pouco assim travadinha, sabe? Tudo tinha que ser em função da religiosidade. Os castelos, as igrejas, os vitrais eram as principais expressões da arte medieval. E na sequência temos a arte renascentista. Agora, professor Fernando, já não é mais a igreja o centro. Agora é o homem o centro. E nessa época as pinturas tiveram um caráter, né, muito realista nessa época. Exatamente, como o exemplo aí da Mona Lisa que vocês estão vendo na tela. Né? Isso Leonardo aí. da Vinci conseguiu um alto grau de realismo através da pintura. Na sequência veio, né, o período moderno, onde a arte moderna se desenvolveu. O que a arte moderna aí quis apresentar? Uma desconstrução de todas aquelas ideias que se tinham até então. Então, se a gente via lá na arte medieval uma arte voltada para a religião e na arte renascentista uma arte que tinha que representar a realidade, agora na arte moderna não existe mais regras. Os artistas começaram a criar conforme os seus próprios gostos, como a gente também já viu nas outras aulas. Muito bem, estou gostando dessa recapitulação, muito importante. E agora chegamos na arte contemporânea, a arte produzida hoje. E para a gente entender um pouco mais, eu vou ler para vocês uma poesia. A criança é feita de 100. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separaram-lhe a cabeça do corpo. Diz-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Diz-lhe de descobrir um mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Diz-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Diz-lhe que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Olha, o que vocês entenderam? O que acharam? Professor Fernando, as crianças, a magia, a imaginação, a capacidade de transformar, de criar, de produzir é imensa, 1000 possibilidades. As crianças brincam de faz de conta, elas imaginam, elas desenham, usam as cores do jeito que querem, não é mesmo? Isto! E não é assim a arte? Então, na arte contemporânea é assim, mas nem sempre foi desse jeito. Por muito tempo houveram várias regras para a arte, várias coisas que eram tidas como certas.
né? O belo, o feio. As pessoas julgavam uma arte conforme os preceitos que elas tinham. E já na arte contemporânea não é mais assim. Mas, né, como a professora Kelly disse, nem sempre foi assim. Pra gente entender um pouquinho essa parte, a gente vai mostrar um videozinho aqui pra vocês. Observem aí na tela. Eu quero os olhinhos, eu quero Mostra pra ela. cabelo. Mostra. Olha que legal! Tô apagando aqui pra ficar mais tipo aquele visual de esfera. Beijo, prof, tô com saudade. Que lindas essas crianças, professora. São teus alunos? Sim, Muito um beijão para eles lá da Maria Vitória. Viram quantas possibilidades que a criança tem de inventar, de criar, professor Fernando? Muito 10. E agora a gente vai observar aqui na tela 3 pinturas de 3 diferentes períodos para a gente entender o que a arte contemporânea traz para a gente. A primeira pintura, professora Kelly, é a representação de uma mulher feita na época da Renascença por Leonardo da Vinci. Observem aí como é que o artista buscou a realidade da forma, né? Então é uma imagem que parece muito com a realidade, representa a realidade. A segunda é a tela A Negra, da Tarsila do Amaral, feita no período moderno. A gente já vê que a figura humana foi representada de um jeito totalmente diferente daquele que a gente costumava ver nas obras do período renascentista. E quando a gente prossegue para o período contemporâneo, a forma, então, ela é totalmente deslocada. Não existe mais nenhuma regra, não existe um objetivo. Os artistas fazem aquilo que eles têm vontade, aquilo que eles acham, que eles acreditam, aquela ideia que eles querem expressar do interior. Não existe mais o certo e nenhum errado, professora Kelly. Muito bem! Então quer dizer, né, que a arte moderna ela veio com uma ruptura então dos padrões estéticos. Sim, não existe mais belo e nem feio, certo e nem errado. Que muito bom. Então nessa questão, qual que é o objetivo então da arte? Então a arte agora ela precisa ser conceitual. É muito mais importante a gente dar valor para a ideia, para a expressão, do que para o produto final. Por isso que às vezes a gente encontra aí no museu ou alguma imagem na internet com coisas que a gente pensa assim, caramba, isso é arte de fato? Né? Então essa discussão sobre o que é arte, o que não é arte, o que é belo, o que é feio, na arte contemporânea, ela deixa de existir. O que importa é a expressão da ideia do artista. Então, quer dizer que a obra, professor, tem que ser interessante, então, e não necessariamente bela. O processo do pensamento, então, do artista é que torna interessante esse produto final? Exatamente. A ideia vale mais que o produto final, que é a obra. E as pessoas, professora Kelly, elas podem entender a arte de diferentes formas, né, a partir das suas próprias vivências, no caso, né? Então, as pessoas podem entender uma mesma obra de arte de diferentes maneiras. Não existe o senso comum. E essa palavra, senso comum, pode confundir, não pode? Que difícil. O que é isso, o que será senso que é senso comum? Vamos fazer um exercício? Vamos. As crianças aí de casa estão observando na tela um desenho clássico, um desenho infantil. Eu também estou vendo e a professora Kelly também está vendo. Prof, o que você está vendo aí nessa imagem? Estou vendo uma casinha, Eu também. arco-íris, nuvem, sol, árvore, flor, cerquinha, uns pássaros voando. Se eu fosse descrever esse desenho, professora, eu falaria as mesmas coisas que você. Ali tem casa, tem borboleta, tem árvore, tem sol, tem pássaros, abelha, arco-íris, flor, cerca, enfim, vários elementos. Nesse caso, não tem como a gente dizer que tem aí dentro um dragão, por exemplo, ou vários prédios, porque a imagem ela é óbvia, não é mesmo? Sim, sim. E na arte conceitual, na arte contemporânea, a busca pelo significado, ela não é a mesma de antigamente, não existe um senso comum. Então, quando a gente olha para a obra, a gente pode pensar assim, o que esse artista quis dizer? O que eu entendo dessa obra? O que você entende dessa obra? Então, é muito diferente as interpretações, porque elas são múltiplas. Vamos fazer um exercício aqui prático? Opa! Então, aqui, ó,
A gente tem aqui todas essas tampinhas. Eu quero que você selecione aqui, professor, algumas para você, que eu vou pegar algumas para mim. Tá bom. Vamos lá. Pega uma quantia ali. Aí, eu já escolhi as minhas tampinhas. Sei, mas... Aí. Agora a gente vai classificar essas tampinhas, pode ser? Pode. Você vai usar a tua estratégia, que você quiser. Tá. Terminei a minha classificação. Eu também. Posso contar pra você qual foi a minha ideia? Opa, diferente da minha? Foi diferente da tua, ó. Oh. Eu classifiquei elas por tamanho, ó. Começa da menorzinha e chega na maior. E como que foi a tua classificação? Eu tentei aproximação de cores. Você classificou por cor. O verde, né? Não é a mesma tonalidade aqui, mas é o verde. Daí eu classifiquei aqui preto, cinza, coloquei meio próximo. Aqui o rosa, essas cores aqui. Daí aqui não tinha mais, né? Daí eu coloquei separadinho, assim que eu fiz a minha classificação. Em um simples exercício já dá pra ver que a gente tem pensamento muito diferente, né? É verdade. Eu segui uma ideia, você seguiu outra. Assim como aquele trabalho do teu aluninho ali, não é mesmo? É verdade! Olha aqui, ó, dei uma observada. A qual tela faz referência, será? Pensem aí, o que vocês lembram quando vê? É a tela Noite Estrelada de Van Gogh, não é mesmo? Isso, muito legal. bem! Uma criação, né, do meu aluno, o Benício, que criou utilizando o Lego. Ele saiu, ele não fez apenas, ele usou outro material para expressar o seu sentimento aqui, a sua ideia. Muito legal. Gostou? E essa caixinha que a professora está ali do lado mostra exatamente essa ideia de que a gente tem que sair da nossa caixinha, né? Às vezes a gente pensa um trabalho ou uma obra, quando a professora ou o professor pedem lá na escola para vocês fazerem um desenho, produzirem alguma coisa, a gente sempre recorre àqueles mesmos materiais, né? É verdade. Por exemplo, eu vou fazer uma interpretação de Noite Estrelada do Van Gogh. Eu pego lápis de cor, eu pego giz de cera, faço num papelzinho, mas isso todo mundo faz, né? O ideal é que a gente saia da caixinha, saia das gavetinhas ali. O nosso pensamento ele é muito maior que isso. Então a gente pode expressar as coisas de diferentes formas, como o Benício fez aqui com o Lego. Muito legal, professora. Vamos para outra experiência, para ver se você consegue entender um pouco melhor? Beleza. Eu tô vendo que tem uma fruta ali do lado. Que fruta é essa? Tem um abacaxi. Então, pensa só, crianças, vocês chegando no museu e encontrando no meio do museu uma obra como um abacaxi. Vocês iam pensar, meu Deus, isso é uma obra de arte? Que confusão é essa? Pois não é mesmo? Parou o abacaxi aqui, professora? Tá de pezinho aqui. Tá, vamos fazer um exercício de interpretação? Então, professora Kelly, imagina um abacaxi no meio do museu. Nossa! Seria curioso, não seria? Opa! As pessoas pensariam, mas o que uma fruta representa para estar dentro de um museu? Né? Estranho. Mas vamos fazer um exercício? Vamos! O que você entende quando você observa um abacaxi? Eu lembro que é difícil de descascar. Então aqui temos uma ideia, um significado. Que é a última fruta na minha casa. A última fruta? É por causa da dificuldade de descascar. Outra ideia. Mais alguma? Tem. Eu lembro que, ao contrário da minha casa, lá quando eu era criança, com os meus pais, eles descascavam tudo bem, bonitinho. Tiravam tudo, sabe aqueles olhinhos que tem, com a maior paciência. Então a gente já tem 3 significados. Cortava bem bonitinho, meu pai, minha mãe, colocava lá o açúcar e a gente comia assim, nossa, me remete a isso. Legal. Eu, quando olho um abacaxi, eu lembro de um desenho que eu gostava muito quando eu era criança. Sabe qual? O Bob Esponja, a casa do Bob Esponja. Então aqui tem esse significado. Eu, assim como você, também lembro sempre da dificuldade que a gente tem para descascar essa fruta, né? Às vezes até uma preguicinha de comer ela porque ela é um pouco dificultosa. Mas um significado para essa obra aqui. Além disso, eu acho muito bacana essa coroa que o abacaxi tem, né? Parece algo até esculpido e é feito pela natureza. Então a gente tem mais um significado. Agora imagina só o artista que colocou isso no museu. Ele deve ter as ideias dele também, né? Então tem as minhas ideias, as tuas ideias e ainda as ideias do artista. E é por isso que a arte contemporânea ela é tão libertadora. Porque a gente consegue pensar numa mesma coisa de diferentes formas, a partir de diferentes pensamentos.
Legal, né, professora? Nossa, maravilhoso, libertador mesmo, como Libertador. você falou, professor. Então, a arte contemporânea ela é marcada pela liberdade da expressão criativa. Os artistas fazem aquilo que eles querem. Querem, eles sentem. Aham. Muito bacana, não é mesmo, Nossa, professora? maravilhoso. Muito bom. Vamos prosseguir? Vamos. Então, não existe senso comum, não existe uma mesma ideia, não existe uma mesma compreensão, o mesmo ponto de vista. As pessoas não podem buscar o senso comum. Eu estou vendo aqui, professora, na próxima tela, que você fez uma pesquisa com os seus alunos, certo? Certo. E o que essa pesquisa revela pra gente? Revela justo o que a gente estava falando, essa diversidade de gostos. Olha lá, ó, o desenho 14, música 11, né? Pintura, 10 crianças gostam mais. Ali da arte de agora contemporânea, a dança. Esses números ali significam a quantia de crianças que votaram, é isso? Isso, aham. Legal. E tem mais? Tá vendo? Olha lá, ó, apareceu ali a arte rupestre, a fotografia, né? E tem mais também, professor. Olha lá, o cinema, a arte digital, oriental. Falaram da Mona Lisa, da arte abstrata, sobre o Picasso, as artes visuais, a escultura. Olha só quanta coisa que tem, professor. E eu tô vendo aqui, professora, uma pesquisa que você fez a respeito dos gêneros musicais prediletos, não é mesmo? Isso! E observem ali que vai aparecer quem ganhou ali, teve mais votação foi o sertanejo, aos 19 votos, aí o gospel, a eletrônica com 10, o rock, o funk, o rap, o pop, aí com o pagode, o hip hop, o K-pop, clássica, gaúcho, forró. Então, olha só como... Quantas ideias, né? Isso! Aham. E é por isso que a gente não pode exigir que as pessoas gostem todas das mesmas coisas, né? A liberdade de expressão, ela está vinculada à diversidade. Como a gente tem muitas pessoas diferentes no mundo, várias delas vão gostar de várias coisas, né? As pessoas não gostam sempre da mesma coisa. E a arte contemporânea ela é muito bacana por isso. Essa liberdade de você gostar e de você criar aquilo que você quer. Olha, eu também investiguei sobre o que eles mais gostam de assistir, professor Fernando. Que legal! O que É. será? Eu tô vendo aqui que novela é o mais pedido pelo jeito, não é mesmo? Isso, a novela, aí o filme, e eles gostam de série. Chaves. Eu também adoro Chaves. Muito legal. Então, mais uma vez, a gente tá vendo aqui a diversidade de gostos, tá? Então, quando vocês pensarem em arte contemporânea, a arte do nosso período, é isso que tem que ser refletido. A diversidade de coisas que a gente pode produzir, e a gente pode ver, e a gente pode produzir, certo? Bom, professora Kelly, chegou no momento da revisão da nossa aula. Opa! O que será que a gente aprendeu hoje sobre arte contemporânea? Aprendemos que houve a ruptura com os padrões estéticos. Não existe belo ou feio, certo ou errado. Legal. A expressão das ideias dos artistas tem mais valor do que a estética das obras. Então, o produto final não é o mais importante. O que importa são as ideias. Muito bem! E também as pessoas podem entender e produzir uma obra de arte de diferentes maneiras. Legal. Isso serve para vocês aí, quando forem produzir alguma coisa em casa, pensarem em quais são as possibilidades de criar essa produção artística, não é mesmo, professora? Isso aí. E para finalizar, a gente vai deixar aqui um vídeo de um aluninho também da professora Kelly, que ele produziu uma arte bem legal, a interpretação dele de arte, do que ele pensa ser arte, tá? Então até a próxima aula. Tchau e tchau. Tchau. O que é arte para você? Pra mim, arte é pintura, mas depende da pessoa que vê, pode estar em qualquer lugar. Meu nome é Selena, tenho 6 anos e estudo na Escola Maria Vitória. Vai grifar no máximo assim. Oi, eu sou o Benício da Escola Maria Vitória Braga Ramos. Eu tô aqui pra falar que arte também pode estar nos jogos. Então hoje eu vou construir uma rosa pra vocês verem que é arte.
aprendemos hoje foi que a arte pode estar presente em todos os lugares. Tchau!